Vou botar a apresentação para vocês. Eu sempre esqueço isso aqui. Suponho que vocês estejam vendo aí os slides e que eles estejam mexendo. Bom, queria ver com vocês hoje, certo? A gente dá continuidade um pouco às nossas aulas anteriores e essa semana conversar um pouco sobre a chamada Revolução Industrial. Hoje eu queria mais conversar com vocês sobre uma possível definição, dizer exatamente o que a gente está entendendo por Revolução Industrial, e na aula de amanhã fazer algumas perguntas mais específicas, né? Por que essa Revolução Industrial aconteceu na Europa e, em particular, na Inglaterra? E hoje a gente fica um pouco mais entendendo o que foi essa Revolução Industrial, o que a gente chama de Revolução Industrial, e algumas consequências iniciais, né? E aí depois na próxima semana, a gente já parte um pouco para o que está acontecendo a partir da Revolução Industrial Inglesa, como é que se estabelece a economia, principalmente na Europa e na América do Norte nesse período, né? Primeira metade do século XIX, indo em direção à segunda. Então vamos lá. Muito provavelmente quem fez História Econômica Geral 1 deve ter tido essa como não sei se é uma das últimas aulas, mas já no final do curso eu sei que o Júlio dá essa aula, tem uma aula muito parecida com essa. Espero aí não ser muito repetitivo, certo? Mas precisava começar de algum jeito, certo? Então vamos lá, né? Começar aqui com uma frase do David Landes. O David Landes é um dos talvez maiores historiadores econômicos no fim do século XX, certo? Ele escreve um livro, Prometeu Acorrentado, Desacorrentado, onde ele mostra justamente a Revolução Industrial na Inglaterra, depois como é que ela se espalha pelo continente europeu e como é que ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? E talvez o David Land seja um dos principais autores, até um certo momento, ser um dos defensores da ideia, da visão, vamos dizer assim, mais liberal da Revolução Industrial, dessa ideia da vitória do Ocidente, que a gente viu nas últimas aulas, atribuindo isso a instituições e políticas mais liberais, tá certo? E é um historiador assim, de mão cheia, tá certo? Às vezes as pessoas é difícil de ler, né? Porque ele é muito detalhista. Os textos dele, eu deixei 2 textos como literatura complementar para vocês lerem, mas são textos muito legais, são brilhantes os textos dele. E tem um outro livro que é sobre a história do tempo, né? Dos relógios, etc. É um livro belíssimo, certo? Vale a pena. Apenas que só tem inglês e uma tradução portuguesa, né? E as traduções portuguesas não são tão baratas assim. Mas, enfim, David Landes é um grande historiador e ele também, como Clarke, que a gente usou, como Pomeranz, que a gente já usou, que a gente já citou, e vários outros, vem na Revolução Industrial, nesse momento da Revolução Industrial, um momento singular na história da humanidade, vamos dizer assim. E a partir, então, da Revolução Industrial, para o David Landes, o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Abriu-se a caixa de Pandora para alguns, ou Eva mordeu a maçã, tá certo? Quer dizer, e essa é um pouco
a ideia do David Landes, e aí a ideia aqui é a gente ver o que aconteceu, né? Por que a gente diz isso? Quer dizer, né, na aula passada, a gente mostrou a Revolução Industrial como compondo, vamos dizer assim, um momento de transição, né? Você poderia juntar com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, um pouco antes, talvez, a Revolução Americana, a Constituição dos Estados Unidos também, principalmente a literatura norte-americana, né, que hoje é importante, é uma literatura que dá muita ênfase à independência dos Estados Unidos, e principalmente à Constituição norte-americana, né, como símbolo desse mundo novo, certo? Desse mundo moderno, né, um mundo, então, que na semana passada a gente olhou mais essa questão, mais esses conceitos de modernidade, onde há uma visão um pouco diferente do papel do próprio homem, da ciência, né, e junto com as questões econômicas que a gente também começou a ver, certo? Que eu queria retomar hoje, né? Então, a ideia de urbanismo, a ideia de mudanças demográficas, a gente chamou atenção, papel do Estado, papel da educação, também vai mudando algumas coisas, né? Que, junto com as questões econômicas, né? Que tem a ver aí muito com essa transição de uma energia mais que vem da mão, uma energia humana, uma energia animal, certo? Uma energia que sai dessas fontes, certo? Dessas fontes que limitam um pouco o tamanho dessa energia, né? Né? E esse processo de industrialização, etc., que acompanha também, então, mudanças políticas, como eu disse, né? A ideia da criação, da imposição de leis aos próprios governantes pela sociedade, que também vai respeitar as próprias leis, né? Essa ideia que a gente tira do Kant, que está na montagem das constituições, né? Que talvez já tivesse estabelecimento dos direitos ingleses, um pouquinho antes, 1600 e alguma coisa, né? Mas que é claro na Constituição norte-americana e na Revolução Francesa. Né? A Constituição americana, a única coisa, né, que devia ter lembrado, isso também vale para a Revolução Francesa e também vale para uma série de coisas, e eu estava lendo um livro muito legal, certo, sobre a história dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte, né, quando eles divulgaram os textos da Constituição norte-americana antes dela ser votada, né, para ser votada, eles divulgavam nos jornais, certo? Quer dizer, e aí esse livro ele mostrava o que mais que tinha no jornal daquele dia, onde estava a Constituição norte-americana e toda ali um pouco aquela louvação meio iluminista, como a gente defendeu na semana passada, de um pouco o homem tomando a construção, vamos dizer assim, do seu do seu entourage onde ele vai viver, né, das leis, do Estado, etc. Ele mesmo construindo, não deixando que isso seja construído pelos outros. Então, toda a louvação, vamos dizer assim, em torno da construção dessa Constituição norte-americana, e ao lado uma série de outras coisas, dentre as quais, certo, quer dizer, uma série de anúncios de vendas de escravos. Né? Então, né, não tudo eram flores naquela época. Né? Então, você tem o crescimento do justnaturalismo, da ideia de liberdade, da ideia de razão, etc. Mas, não sei se são resquícios de um mundo tradicional, se são determinadas atavismos, né, que se mantêm, certo? Mas ao longo de todo o século XIX, que é esse primeiro século nosso, nos Estados Unidos, assim como no nosso país, no Brasil, né, a escravidão perdurou por muitos anos. E se a gente pegar a Revolução Francesa, a escravidão foi e voltou. Né, Napoleão acaba, não acaba, o Código Negro, etc. É uma questão complicada. Então, só me lembrei da aula que eu estava dando quando eu li o texto, e me lembrei também de dizer para vocês que nem, né, essa ideia de racionalidade, iluminismo, eu acho que eu talvez tenha dado uma ideia um pouco exageradamente positiva desse mundo, né? Esqueci de dizer de algumas permanências e mesmo
dentro desse aspecto, a defesa, né, de certas ideias que não parecem muito compatíveis com essas ideias, né? A própria teoria econômica tenta mostrar na época de que a escravidão tem ela é inferior, vamos dizer assim, tecnicamente, à mão de obra livre. Certo? Essa, uma parte do livro do Smith tem essa defesa, outros autores, Turgot, Condorcet, enfim, vários deles, Montesquieu, certo? Criticam a escravidão não só pelo lado do direito natural dos homens à liberdade, mas também dos economistas, da sua inferioridade do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de inovação tecnológica, etc. Ou seja, uma ideia de que esse novo mundo que a gente está crescendo, esse novo mundo da qual a Revolução Industrial que eu quero conversar hoje faz parte, ele, de certa forma, seria incompatível com a ideia de escravidão. Dentro dela, essas inovações, esses ganhos de produtividade seriam mais difíceis, né? Você não tem incentivos suficientes dentro do processo de escravidão a esse tipo de ganho. O que, né, teve discussões, teve uma contestação, e é uma parte dos argumentos dos abolicionistas, etc. Mas é só para lembrar um pouco de, talvez, um exagero da minha parte na aula passada. Então, esse mundo moderno que se inaugura com a Revolução Industrial, a gente viu na aula passada, então, também a ideia de Clark e de outras pessoas de que a Revolução Industrial ela marca uma mudança importante na história, certo? Que essa ideia... Professor, Oi. Você pode voltar no slide passado? Lógico. O outro aqui. O que é esse surplus que está escrito no slide? Surplus. Surplus é lucro, vamos dizer assim. Surplus os marxistas vão chamar de mais-valia, certo? Quer dizer, mas pode dizer que é uma espécie de lucro, um posto de ganhos de mais-valia. O problema é como é que você obtém o lucro. Como é que você obtém essa vantagem, certo? Então, a ideia de crescimento, de lucro, mas tem por trás também uma espécie de ideia de exploração. E ali em cima, no Man-made Mamad, carvão, essas coisas. Energia a vapor aqui, principalmente, né? E depois a elétrica, né? Ou seja, que não depende da força humana, da força motriz de animais, etc. Era isso. Obrigada, professor. Imagina, que é isso. Fique à vontade. Aliás, vou até te agradecer de fazer pergunta e estimular os seus colegas a também fazerem. Então, como eu estava dizendo aqui, a gente estava falando sobre a Revolução Industrial, que a gente viu na aula passada como um marco, né? Uma mudança radical, onde o que a gente tem é uma grande alteração, vamos dizer assim, no ritmo de crescimento, no ritmo de produção de bens, certo? Onde os bens que são produzidos, divididos pela população, per capita, vamos dizer assim, mas quantidade de produtos produzidos, medidos a partir de cada um dos indivíduos que existem, eles passam a acelerar, a crescer muito, né? Apesar de você ter outros processos aqui também, que hoje aqui talvez não interesse muito, mas essa ideia de crescimento é muito forte. Eu só queria voltar a uma coisa que eu disse, talvez de maneira muito en passant na primeira aula, certo? Quer dizer, que existe um debate entre os historiadores econômicos, né, o que a gente chama aí de cliometristas, certo? Quer dizer, Clio aí a musa da história, e metristas, dos econometristas que se metem a gente tem muita metria por aí, certo? Tem a psicometria, a gente tem as técnicas estatísticas invadindo aí outras áreas, né? Então a gente tem a econometria e tem a cliometria também. Então você tem aí a remontagem dos dados, certo? Aqui talvez a questão não seja nem tanto de técnica estatística, certo? Quer dizer, né, se usa modelo X, modelo Y, modelo Z, certo? Aqui é um problema de remontagem dos próprios dados, né, de como é que você faz para calcular alguma coisa que a gente chamou de PIB per capita em 1780, certo? Quer dizer, obviamente não tínhamos IBGE na época e nem nada parecido,
Então, os historiadores aí têm uma certa liberdade de, vamos dizer assim, dar uns chutes aí e dizer como é que era o PIB daquela época. E tem uma divergência grande nessa história, à medida que você vai se descobrindo novas fontes, você vai incorporando novas fontes, então você, né, de repente, pega ali um setor, uma cidade na Inglaterra, pega a cidade de Manchester, na Inglaterra, e de repente você foi ali e descobriu, certo, sei lá, um arquivo de uma empresa, onde mostra toda a história da produção daquela empresa, etc. E essa história talvez seja um pouco diferente da história da empresa, da cidade de Birmingham, não sei o quê, que deu base a uma outra pessoa que fez um pouco o primeiro PIB per capita em inglês. Não estou chutando aqui, não estou dizendo que foi assim, né? Mas só para exemplificar aqui os problemas, que não batem muito com. Mas você, no passado, tinha inferido todo o PIB inglês a partir de duas cidades, Birmingham mais uma, aí de repente você descobre uma fonte nova, que não é exatamente a mesma. Então você refaz um pouco os dados, rediscute os dados, e vai ampliando, né? Você não tem de fato. Aí você tem uma discussão sobre porque você exagerou na importância do setor metalúrgico naquela época, uma série de discussões e de remontagem, no fundo, dos próprios dados para fazer o cálculo, né? E nessa remontagem dos dados, certo? Você tem uma discussão sobre essa ideia, certo? Quer dizer, essa ideia de que a Revolução Industrial tem essa característica, vamos dizer assim, aqui eu tirei um pouco o mapa de trás, mas que tem essa característica, que essa característica que a gente chamou a atenção até agora, de ser uma característica meio disruptiva, certo? Quer dizer, né? Então você tem uma espécie de até a Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, certo? Quer dizer, muda tudo, o ritmo de crescimento se altera radicalmente. Então, a Revolução Industrial é, de fato, uma revolução, certo? Quer dizer, é uma mudança importante nesse sentido aí da mudança. Pode ter outras coisas que não mudaram, mas essa questão da produção, do PIB per capita, muda radicalmente, certo? Quer dizer, e aí, dependendo dos dados que você vai descobrindo, você vai podendo mexer um pouco nessa curva, certo? Então, você tem, né, não vou historiar aqui esses dados, o texto que eu deixei para vocês lerem tem os dois dessa semana, tem um pouquinho no começo dele, um pouco essa história, certo? Mas ele, né, alguma pessoa fala, não foi assim, certo? Quer dizer, vamos rever os dados da Revolução Industrial. Não foi tão abrupto assim o crescimento, não foi mais leve. Você exagerou aí porque você só olhou o setor de tecidos, de algodão, você não levou em consideração que o tecido de lã também é importante, e o tecido de lã ponderado aí, o crescimento é menor, certo? Quer dizer, então não é assim, certo? Quer dizer, então, beleza, mas a gente continua revolucionário. Mas pode ser, aí vem o outro falando, não é assim, é assim. Né? Então, mas a mudança não era a Revolução Industrial, vamos dizer assim, na segunda, a Revolução Industrial lá da eletricidade. Aí vem o outro falando, não, mas eu acho que não é bem assim, nem assim, é mais para baixo ainda, certo? Então, você vai talvez aí diminuindo a importância da Revolução Industrial, ou, né, se os dados vêm fazendo o contrário, você vai aumentando a importância. Então, essa é uma parte do debate, certo? Quer dizer, quais são as novas taxas de crescimento, vamos dizer assim, a partir da Revolução Industrial, qual foi o impacto da Revolução Industrial, quando você começa a medir, certo? Então, há uma crítica, principalmente de alguns, só pegaram, não, se esse PIB é o PIB do mundo, certo? Você não pode tirar o PIB do mundo a partir do PIB de Manchester, na Inglaterra, certo? Quer dizer, então, vamos ver o resto do mundo. Aí você ponderar o resto do mundo, da menor, da maior, enfim, etc. Então, você tem várias discussões, certo? Mas que acabam pondo ou não em xeque a questão do tamanho dessa Revolução Industrial, da importância dessa ruptura da Revolução Industrial. De um lado, olhando os dados, como eu estou mostrando aqui, né, de como que eles evoluíram em relação à própria Revolução Industrial. Agora, tem uma outra fonte de informação que eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender com esse outro gráfico aqui, certo? Que é esse vermelhinho, né, que mostra, certo, que, na verdade, a gente está olhando para a Revolução Industrial ali em 1800, certo? E a Revolução Industrial não tem muita mudança de crescimento, se você olhar. Esse crescimento já vinha de antes. Né? Então, não tem uma disrupção na Revolução Industrial, não tem uma mudança muito grande, não tem Revolução Industrial. Essa revolução já começou a acontecer antes. Ou as bases da Revolução Industrial já estão acontecendo 100, 150 anos antes. Você saber quando é que é esse momento aqui, né? Esse momento onde o vermelhinho está junto com o azul aqui, certo? Que é o início desse troço. Para algumas pessoas, isso é
exatamente em 1500, tá certo? Se eu tivesse que botar uma data aí, eu botaria a descoberta da América, tá certo? Eu, como brasileiro, ponho a descoberta do Brasil, porque eu acho que Cabral é tudo, tá certo? Mas, né, não, é a revolução, né, das descobertas. Mais importante do que a América e o Brasil é o acesso às matérias-primas asiáticas, quando você faz a volta aí do Cabo Bojador e do Cabo da Boa Esperança, não sei o quê, e não o Brasil, que não tem nenhuma importância. Enfim, certo? Outras pessoas falam, mas não tem nada a ver com a expansão ultramarítima, certo? Tem a ver com a revolução comercial que está acontecendo, né? O renascimento que é importante. Então, o importante não vai ser o iluminismo, vai ser o renascimento. Pois não? Mas não trabalha com gestão de produtos. Ela tem mercados diferenciados. Ela ainda trabalha com a questão de gestão comercial, uma área de marketing, suporte à gestão comercial. Porque trabalha em pontos de vendas que não são tão diferenciados, que é a outra lógica, a demanda diferenciada. Eu acho que eu estou assistindo a aula do Paulo. Mas homogêneo. Eu não preciso ter gestores de produtos tão especializados. Então, o gestor de produto, ele trabalha meio nessa tríade. Sou eu que estou confundindo ou tem alguém com a coisa ligada aqui? Então, ele está olhando a cara. Amigo, desliga o microfone, pelo amor de Deus. É a aula do Paulo, muito bom. Vamos assistir a aula dele. Professor, talvez você consiga desativar o microfone dele. Vou tentar aqui. Gabriel, acho que era você, desculpa. Tive que desativar teu som. Vamos voltar lá. Nem vi se estava boa a aula, né? Talvez estivesse melhor que a minha, né? Vamos lá. Então, aqui o que tem uma outra parte da literatura que diz, certo? Que, na verdade, a Revolução Industrial não é essa ruptura, porque, na verdade, a ruptura foi antes, né? Que a Revolução Industrial talvez dê uma acelerada um pouco nesse crescimento aí, alguma coisa parecida com isso. Então, a discussão cliométrica ela é muito intensa, eu não vou entrar nela, porque a gente vai ficar maluco com esse negócio, e são detalhes muito... Né, faz parte das nossas viagens dos historiadores, quando a gente vai se encontrar nos encontros, é muito divertido, certo? Mas não para dar aula, certo? Mas o que eu queria chamar a atenção justamente é que existe esse debate entre os quiliometristas, existe uma questão quantitativa sobre a importância da Revolução Industrial nessa história, o que o pessoal chamou um pouco de nova história econômica, né? Isso é o nome de um grupo de pessoas, tentam mostrar que a mudança de ritmo não foi tão importante assim, certo? E que já foi semelhante a outros momentos, na verdade já começou um pouco antes, e que também tem altos e baixos, etc. Já nos anos mais recentes, não tão recentes, né? Mas na década de 90 se restabelece um pouco, com dados de novo mais novos, a diferenciação de que a Revolução Industrial tem esse caráter meio revolucionário. Tá? Eu não sei, posso estar errado, mas a gente mais ou menos hoje reconhece que a partir da Revolução Industrial, então, a gente tem um novo ritmo de crescimento, mesmo que esse não seja, como a gente viu, igual em todos os lugares ao longo do tempo, mas efetivamente, em parte, a gente passa a ter uma mudança nesse ritmo de crescimento, certo? Então, tem essa discussão sobre a questão da disrupção ou não da Revolução Industrial, se ela é um momento de mudança tão importante, certo? Se não tem um certo exagero, mas hoje em dia se recoloca talvez menos ênfase, não é tão exagerado como talvez algumas pessoas diziam no passado. Né? E se reconhece também que existem algumas coisas que começaram a acontecer antes da Revolução Industrial, que são inclusive importantes para ela própria. Né? Então, por exemplo, o próprio Clark, que é outro texto que eu deixei para vocês lerem, diz, olha, a Revolução Industrial é um momento de ruptura, mas ela é gestada antes, certo? Ela foi gestada ao longo desses anos anteriores, né, que vem desde aí do Renascimento. Posso colocar tudo no Iluminismo, né? Eu tenho que dar alguma força aí para o pessoal ali do Renascimento, certo? Eu preciso dar um papel importante para o Da Vinci aí, certo? Quer dizer, eu preciso dar importância para o Michelangelo nessa história, e para todo o surgimento do humanismo que vem ali daquele período,
né? E das mudanças que vêm acontecendo já, principalmente no comércio internacional, na agricultura, que já vem começando antes, mas de fato a Revolução Industrial tem algumas mudanças, mas essas mudanças, então, aí você tem, né, aceitando esses dados de que essa mudança tem uma ruptura, certo? Quer dizer, aí também tem dois grupos de discussões. Se essa ruptura acontece por questões que aconteceram naquele momento, ou seja, se a ruptura acontece por alguma outra ruptura, alguma outra mudança que ocorreu exatamente naquele mesmo momento, certo? Então, a Revolução Francesa está por trás da Revolução Industrial, ou o inverso, a Revolução Americana, ou alguma mudança na legislação, ou alguma coisa parecida, né? Ou algum evento, alguma sorte, vamos dizer assim, né? A Revolução Industrial precisou de algum tipo de recurso natural que tinha, né? Então, a ruptura é possibilitada por algum evento nesse sentido. Ou então, como diz o próprio Clarke, essa ruptura ocorre, mas ela, no fundo, foi fruto de acumulações que não se materializaram na forma de crescimento do PIB per capita, mas de mudanças que foram pouco a pouco acontecendo e que permitiram essa explosão na Revolução Industrial, né? E essas mudanças vêm, então, principalmente nas teses mais liberais do crescimento dessas instituições liberais, esse crescimento do comércio, das técnicas comerciais, essa expansão comercial, esse crescimento, vamos dizer, da relação com a ciência, aí importante, o Renascimento, certo? Quer dizer, ou uma visão menos liberal e mais marxista, vamos dizer assim, mas para eles, o processo de acumulação primitiva que dá na Revolução Industrial, ele vem justamente, vamos dizer assim, inclusive, também do século XV, XVI, e uma parte disso, inclusive, é a própria exploração ultramarina, as próprias colônias, a escravidão, essas coisas todas. Mas isso a gente conversa na próxima aula. Então, aqui, estabelecido o primeiro ponto importante aí da Revolução Industrial, tá certo? Apesar do debate, é dizer que é um momento de ruptura, que a gente pode dizer, vamos dizer assim, do processo material da humanidade, certo? Ou seja, materialmente a humanidade passou a ter, por indivíduo, um acesso a um volume. Tem questões distributivas que a gente já conversou, mas, enfim, não resolvemos, né? Não todo mundo tem acesso, certo? Mas, na média, em média, a gente tem um acesso maior a bens a partir da Revolução Industrial. Indo mais para frente também, o que a gente ainda pode falar da Revolução Industrial nessa ruptura? O que mais que essa ruptura, certo? Quer dizer, essa ruptura vem, então, também, ou ela significa, certo, um conjunto de mudanças técnicas, né? Então, é muito ressaltado a ideia de Revolução Industrial como um conjunto, né? Definição clássica de Revolução Industrial é um momento onde houve uma mudança, ou um conjunto, talvez melhor, um conjunto de mudanças tecnológicas que aconteceram rapidamente, certo? Em conjunto, de uma forma muito rápida. Elas se condensaram num determinado momento do tempo, que não é tão pequeno assim, né? Se a gente definir qual é o período da Revolução Industrial, também vai ter divergência entre os autores, certo? Alguns começam em 1750 e terminam em 1850, é um século de Revolução Industrial. Outros começam em 1750 e não terminam nunca, né? Porque vamos dizer que a Revolução Industrial é justamente uma mudança no sentido de como a tecnologia muda, que ela passa a mudar permanentemente, então não tem sentido de você dizer quando que a Revolução Industrial termina, né? Eu posso talvez falar sobre segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, quarta Revolução Industrial, por alterações no tipo de tecnologia que está mudando. Então, a primeira mudança é a energia a vapor, a energia, né? A segunda é a energia elétrica, a primeira são as ferrovias, a segunda é o automóvel. Então, eu posso dividi-las assim, mas alguns autores não aceitam nem essa ideia de divisão, certo? Porque, na verdade, as mudanças tecnológicas são em vários setores, e isso é uma das características da Revolução Industrial, e o que ela inaugura é justamente uma permanente mudança, né? Então, para muita gente não tem sentido você ficar falando de outras revoluções. Você pode falar das anteriores, porque elas não foram permanentes, né? Mas nas seguintes, né, você até aceita a ideia de segunda, de terceira, mas muito mais pelo
né? Olha, hoje é uma questão mais na área de informática, sei lá o quê, depois ali era mecânica, mas, né, o caráter revolucionário, a revolução é permanente, vamos dizer assim. Revolução permanente, isso é um termo bastante clássico dentro da teoria marxista, mas não é isso que eu queria dizer. É uma ideia de que eu tenho uma mudança tecnológica permanente, certo? Quer dizer, então, a Revolução Industrial é uma mudança no ritmo de crescimento, certo? A partir da Revolução Industrial, então, a gente tem um crescimento mais intenso e que se dá justamente por quê? Porque eu tenho um aumento da produtividade, né? Da produtividade clássica, que é a produtividade decorrente da divisão do trabalho, né? Se a gente pegar os vários tipos de crescimento da produtividade, ou de crescimento, né? O crescimento extensivo, que é a ampliação dos fatores, o crescimento smithiano, que eu chamei, que é a ampliação dos ganhos de produtividade decorrentes da divisão do trabalho, do processo de especialização, e aquilo que a gente chamou de crescimento schumpeteriano, kuznetziano, tanto faz, que está associado aos ganhos decorrentes das inovações tecnológicas. Então, o que a Revolução Industrial faz é ampliar muito o crescimento smithiano, né, levar ao seu máximo esse crescimento smithiano, né, a divisão completa do trabalho, né, onde o trabalhador passa a se especializar num pedacinho só da produção do objeto, né, a linha de montagem é o ápice dessa divisão do trabalho. E, do outro lado, a ideia schumpeteriana, ou talvez do Kuznets, de inovações tecnológicas aí permanentes, revolucionando o processo produtivo em si. Então, para muita gente, a Revolução Industrial é a endogenização desse progresso técnico, é a marca da Revolução Industrial que se inicia, então. Essa é a mudança que tem no século XVIII. Mesmo se você pegar o Renascimento, alguns autores dizem, mesmo no Renascimento, eu tenho algumas mudanças técnicas, mas eu tenho 100 e poucos anos onde não tem nada, e é no 18 que eu volto a aquecer. E a partir do século XVIII, certo? 1710, 20, na área têxtil e tal, dali em diante é uma atrás da outra. Certo? Quer dizer, então é esse crescimento aí que acelera o crescimento smithiano, introduz o crescimento schumpeteriano de maneira permanente, e aí supera aquilo que a gente chamou nas aulas passadas de armadilha malthusiana, certo? Quer dizer, e o que são? Então, essas mudanças tecnológicas são importantes aqui na Revolução Industrial. Esse avanço cumulativo sustentado de tecnologias que amplia muito a produtividade, é o que a gente chamou a atenção aqui, mas tem uma outra coisa, né? Ele não só amplia a produtividade, mas ele está gerando aqui novos, vamos dizer assim, não só novos materiais, como novos produtos. Você tem muita inovação de processo produtivo, mas no caminho você tem inovação de produto, né? Que é uma característica também desse mundo, certo? Quer dizer, né, quem você olha 100 anos depois, a quantidade de produtos que tem é completamente diferente dos produtos que tem 100 anos antes, certo? Quer dizer, quando o Ford vai lá fazer o automóvel, né, o Ford T, certo? Se pensar, as pessoas que, vamos dizer assim, você pega um senhor que faleceu ali no mesmo dia que o Ford lançou o Ford T, pergunta para ele se quando ele era jovem e ele ia, vamos dizer assim, na escola, se um dia ele imaginar que ia ter o Ford T, certo? Então, sei lá, 60 anos antes, certo? Quer dizer, você jamais imaginaria um automóvel, certo? Quer dizer, né? Você pega uma estrada de ferro e tal, se eu vou estar também ferrovia, se botar 50 anos antes, 100 anos antes, inimaginável um negócio desse, certo? Quer dizer, né? Você sempre tem aí, né? Sempre vai achar alguém, algum vai dizer que o Leonardo da Vinci já tinha pensado em tudo isso, certo? Pode ser, certo? Mas só para chamar a atenção que a gente tem muito aumento de produtividade nesse processo todo, certo? Mas esse caráter permanente de avanço da tecnologia também é uma inovação não só de processo produtivo, certo? Mas de produto, né? De produto, né? Então você inventa um produto novo na forma de investimento que altera o processo produtivo e ao mesmo tempo acaba possibilitando a invenção de alguma inovação também que tem uma nova estrutura de consumo, certo? Quer dizer, um novo produto para ser consumido, né? Então a gente tem mais produtos e novos produtos de uma maneira
também permanente, renovação permanente de produtos, né? Ninguém vai imaginar aquela famosa década de 20 nos Estados Unidos, o famoso American Way of Life, com aquelas propagandas sempre das mulheres nas casas, com um monte de aparelho eletrodoméstico ali, né, o automóvel também na garagem ali. Né, então, você imagina, 100 anos antes, a gente está no mundo da Jane Austen, certo? Quer dizer, né, então, é uma mudança importante aqui, se você pensar nessa história essa questão temporal aí. De novo, não é igual no tempo, você tem momentos mais acelerados, talvez momentos menos, não é regular, não é igual no espaço também, né? Mas tem, então, esses novos produtos estão por trás dessas inovações setoriais todas, certo? Então, quantidade de bens consumidos advindos do setor industrial em meados do século XIX é completamente diferente da quantidade de produtos manufaturados advindos no meio do século XVIII, certo? Enfim, aqui tem a questão até onde a gente imagina que esse processo de mudança é infinito, tal, né? Muita gente imaginava a infinitude desse processo. Hoje a dúvida é muito grande, né, sobre a finitude desse processo, e a dúvida aqui é obviamente uma questão ligada às questões ambientais e ecológicas. Não a insaciabilidade do homem, né? O homem é insaciável, então não adianta, certo? Né, quem assistiu o Big Brother ontem assistiu lá e viu que a novidade agora é um celular que dobra, certo? Então, que dobra, daqui a pouco o celular, enfim. Então, assim, vai inventando. Tem o iPhone 5, o iPhone 7, o iPhone 8, o iPhone 9, de repente não é mais iPhone, não sei mais o quê, e vão em frente, certo? Mas, aparentemente, hoje em dia, muita gente coloca uma certa finitude nesse processo, ou uma necessidade de regressão nesse processo. Então, esses processos produtivos, né, vão não só dar processos produtivos novos e produtos novos, né, e na Inglaterra, na Revolução Industrial, acho que tem duas áreas que são as principais aí, certo? Quer dizer, e a questão, acho que da máquina a vapor é o elemento-chave, né, certo? De um lado, você tem o setor metalúrgico, né, a questão do ferro, e outro lado, a questão têxtil, né? E no meio do caminho, tá certo, a máquina a vapor que, né, vai possibilitar, talvez, o símbolo máximo da Revolução Industrial inicial, que é a ferrovia. Certo? Então, se você olhar um pouco como é que você chega na máquina a vapor, eu coloquei a do Boulton, tá certo? Eu não sei se cada um tem várias máquinas a vapor, né? Quer dizer, e essa é uma coisa importante, né? Na verdade, você pode começar a observar como é que se dá esse processo produtivo, essas mudanças de processos produtivos, né? Tem gente que vai, né, a máquina a vapor do Watt, não do eu, botei no ponto, aí tem o Cartwright, enfim, tem um monte de gente, né? Mas se a gente se pergunta como é que eu cheguei na máquina a vapor? Por que eu cheguei na máquina a vapor? Por que eu inventei a máquina a vapor? Né? Aí você olha, na verdade, o problema da máquina a vapor não tinha nada a ver com o estado de ferro, certo? E nem com a indústria têxtil, certo? Mas tinha que ver basicamente com a extração de carvão, de coque das minas, né? Então, o que eu tinha? Tinha um problema grave na Inglaterra, que era a produção de ferro na Inglaterra. A Inglaterra importava muito ferro, da Suécia, principalmente, certo? E gastava uma grana enorme. E a Suécia e a Inglaterra tinham ferro, até tinha minas de ferro importantes, etc. Mas ele tinha um problema muito grave de explorar essas minas, certo? Essas jazidas, vamos dizer, de ferro. Né? E um dos problemas maiores era a energia para fazer a fundição, fazer a produção do ferro, certo? Que se usava até então a lenha, certo? Então a lenha era utilizada, e talvez a lenha inglesa, molhada, sei lá, não tendo nada de qualidade de lenha, certo? Mas a performance da lenha inglesa era ruim, certo? O poder de geração de calor da lenha da Inglaterra não era muito boa, certo? E eles começam a olhar, a trocar, falam, não, e se a gente usar o coque, né, um minério de carvão, certo? De carvão mineral, certo? Quer dizer, então, tanto a lenha não era muito positiva, como
os estoques de lenha próximo das minas de ferro estavam acabando. Então, a lenha não só não era muito produtiva, como ela estava ficando cara porque estava ficando longe, né? E aí, de alguma maneira, para superar esse problema, vamos dizer assim, que algumas pessoas chamam de problema ecológico, então era a destruição das florestas na Inglaterra, vão usar o coque, né? Que implicava também na própria exploração do coque, no próprio uso do coque, uma série de modificações técnicas, né? Mas quando eu vou pegar o coque, eu vou pegar as minas de carvão, as minas, né, que exploram o coque, eu tinha um problema gigantesco, certo? Porque elas acabavam enchendo d'água, certo? Quer dizer, elas eram minas que tinham um problema, certo, de serem relativamente profundas, certo? Quer dizer, e eu tinha um problema dessas minas, elas se inundarem, certo? Com a própria água do terreno, enfim, que você tem ali debaixo da terra, certo? Quer dizer, e ali o problema, então, eles tinham que ir tirando, né, a água das minas, certo? E isso, né, esse bombeamento das águas é que era um problema, certo? E a máquina a vapor veio para isso, certo? Quer dizer, no fundo, o primeiro uso da máquina a vapor é para bombear a água das minas de carvão, né, para eu poder extrair melhor o carvão, para poder usar o carvão na produção de ferro, né? Então, você vê aí um pouco, né? E essa exploração, então, do coque tem uma série de modificações técnicas. Você chegar na máquina a vapor aí, do Bolt, do Watt, tem uma série de modificações também em uma série de setores. E depois que você descobre a máquina a vapor, isso vai ajudar na exploração do coque, e, portanto, na produção de ferro, vai diminuir a necessidade de importação de ferro inglesa da Suécia, e vai permitir o uso de um ferro de melhor qualidade na produção de outras coisas na Inglaterra, que vai dar no limite nas ferrovias, certo? No ferro e a máquina a vapor na ferrovia. No meio do caminho, por exemplo, um exemplo singelo, que até botei no quadro anterior, né, é com a máquina a vapor que vai melhorar o processo não só de exploração do coque na metalurgia, mas com a máquina a vapor que também vão melhorar o processo metalúrgico, né? A própria criação das moedas e a moeda de ouro, porque algumas pessoas dizem que o padrão ouro, certo? Ele tinha muita dificuldade de se estabelecer no mundo, certo? Quer dizer, primeiro tinha um problema de onde estava o ouro, mas que as moedas de ouro eram moedas que só eram utilizadas para grandes trocas, ou para troca de coisas muito caras, certo? Você vai comprar uma casa, alguma coisa, você pode usar moedas de ouro, que são... Mas você não compra um pãozinho na esquina com moeda de ouro, porque precisa de muito troco, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, não tem troco com moeda de ouro. E por que não tinha moeda de ouro menor, com menos gramas de ouro, certo? Quer dizer, com valor menor, certo? Porque eu não conseguia, vamos dizer assim, fundir e transformar essas moedas numa moeda mais fininha, mais destacada e com menos gramas de ouro dentro, né? Eu não conseguia fazer isso tecnicamente, né? Então eu usava as moedas de prata, certo? Ou as moedas de cobre, que normalmente são sempre as moedas que eu uso para fazer as moedas de troco, certo? Mas com a ideia da máquina a vapor, com o aumento da potência, vamos dizer assim, que a máquina a vapor te dá, né? Eu posso ter os processos mecânicos de estamparia, certo? E de fundição, certo? Que permitiram, por exemplo, eu diminuir o valor das moedas menores de ouro, né? E ali o exemplo que eu dei para vocês aqui, essa primeira moeda feita com uma máquina a vapor, eu não sei se ela é de ouro ou não, certo? Mas é só para dar um exemplo aqui, certo? De como você tem uma relação entre os setores provocando essas mudanças técnicas, né? Então eu vou montar uma máquina a vapor por conta de um problema na exploração de carvão que veio por conta de uma insatisfação na produção de ferro com a lenha, certo? Quer dizer, e depois que a máquina a vapor é inventada, eu tenho efeito sobre o transporte, né? Tanto o ferroviário, certo? Quer dizer, que eu vou, no fundo, inventá-lo, né? Quanto, vamos dizer assim, vou ter efeito sobre o transporte marítimo, óbvio, né? Como sobre outras coisas, talvez assim, que a gente nem pensasse, certo? Mas como as moedas, né? E, obviamente, a máquina vai entrar também
para tocar os teares mecânicos, né? Vai ser uma nova fonte de energia para os teares na indústria têxtil, né? Aí eu pego a indústria têxtil, certo? Quer dizer, que é, né, a indústria têxtil inglesa no começo do século XVIII era uma indústria de lã, certo? Uma indústria a partir lá dos carneiros, certo? Ingleses, etc., que era assim uma boa estrutura produtiva, tinha uma certa reputação, certo? Quer dizer, e essa indústria inglesa, certo? Ela tinha um certo receio, vamos dizer assim, de que com a ampliação da colonização inglesa na Índia, os produtos têxteis da Índia viessem à Inglaterra e pudesse botar em xeque um pouco os têxteis de lã de ovelha, certo? Quer dizer, e a partir dali, quer dizer, esses produtores de lã conseguiram, junto ao governo da Inglaterra, impor certas leis protecionistas e dificultar um pouco essa importação de produtos têxteis da Índia, certo? Só que uma parte desses produtos têxteis da Índia eram de seda, eram algumas coisas mais sofisticadas, etc. Mas uma parte desses produtos têxteis da Índia eram produtos mais simples, certo? E a população gostou um pouco dessa ideia de não do bem de luxo, etc., mas de um bem mais simples que não fosse de lã, certo? Quer dizer, e isso acabou despertando, dentro da própria Inglaterra, uma possibilidade para um outro mercado produtor de produtos têxteis que não fosse nem da lã e nem os importados da Índia, mas que fosse a produção de produtos que vêm do algodão, que tinha uma produção muito incipiente ainda no começo ali na Inglaterra, né? E aí eu tenho uma série de revoluções técnicas na produção de tecidos, mas não de lã, certo? Mas de tecidos de algodão. A primeira grande mudança é na participação na produção têxtil mesmo, de tecidos, né? A indústria têxtil tem duas áreas principais, certo? Um é tecido, fazer o tecido, fazer a tecelagem, o teares, né? E outro é fazer o fio, né? Fazer o fio que vai, então, nos teares. O fazer o fio é tirar o fio, seja da lã, seja do algodão, tem uma parte de cardagem e depois tem a parte de fiação, né? Então, eu não posso estar errado, certo? Mas a primeira grande mudança nessa parte têxtil, certo, foi a mecanização um pouco das lançadeiras, certo? A famosa lançadeira de Kay, né? Que faz com que eu possa fazer tecidos, certo? Independente do tamanho dos braços e da capacidade humana de montar os tecidos, certo? E eu amplio aí um pouco o processo de tecelagem. E aí eu crio uma enorme pressão, vou dizer assim, sobre a produção de fio, né? A produção de fio começa a faltar fio para dar conta desses tecidos que estão sendo montados agora. Então, falta fio para produzir os tecidos, certo? Quer dizer, e aí eu passo a ter uma série de inovações que se dão ali no meio do século XVIII, na indústria, na parte de fiação da indústria têxtil, né? A máquina de fiar aí de Jane, de Hargreaves, né, que vai dar na máquina do Arkwright, que é uma fiação já hidráulica, e termina na fiação com máquinas a vapor. Sabe? Quer dizer, então, tem um monte aqui de mudanças tecnológicas, né, tem um monte de nomes aí de pessoas que vão fazendo aperfeiçoamentos nos sistemas, né? Aí, vamos dizer, resolvido esse desequilíbrio da produção de fio, do processo de fiação, eu volto para a tecelagem. Aí eu tenho a mecanização, né, sai das lançadeiras e vou para os teares mecânicos, certo? Os teares mecânicos de Cartwright, que é o mais conhecido, certo? Eu acho que não é... Enfim, eu não sei se essas fotos são algum deles, certo? Mas eu sei que essa foto do lado direito aqui é uma máquina de fiação hidráulica, né? Mas eu acho que esses aqui são teares... não são os teares mecânicos, não, obviamente que não estão. Então, você tem aí o desenvolvimento técnico do tear mecânico, e depois o tear mecânico vai ser engatado, vamos dizer assim, numa força motriz ligado ou à força hidráulica ou depois à força a vapor, né? Então, aqui também, certas alterações tecnológicas, na verdade, é uma interação de modificações, muitas vezes não são muito grandes, até essas que a gente falou aqui, elas são as mais conhecidas, tá certo? Mas não é nenhuma inovação
assim, fenomenal. Na verdade, é um conjunto de pequenas mudanças, ou de grandes mudanças, tá certo? Em vários campos que vão se juntando, que vão se completando, que vão pressionando um setor ao outro, tá certo? Então, primeiro, uma interação de diferentes setores. Então, não é o setor têxtil que faz a Revolução Industrial. É verdade, é o mais conhecido, o setor de ferro, o setor têxtil. É a máquina a vapor. É a máquina a vapor, certo? Mas também é a lançadeira, também é a forma como eu trabalho com os fusos lá nas máquinas de fazer os fios, certo? São os teares que se modernizam, certo? Então, eu tenho uma série de modificações, certo? Quer dizer, muitas modificações parecem, assim, né, não é uma inovação que caiu do céu, gigantesca, nova, etc. Né? Muitas coisas já existiam, você vai aperfeiçoando os processos. Muitas inovações, certo? Elas vêm de invenções que já existiam, mas que não tinham uma oportunidade de negócio, certo? Ainda não era possível você transformar aquela invenção em algo útil no processo produtivo, do ponto de vista de dar rentabilidade, de dar grana, certo? De aperfeiçoar o sistema no sentido de diminuir, de aumentar a produtividade, diminuir custo e, portanto, dar alguma rentabilidade aos negócios, etc. Né? Então, essa é a primeira coisa. Não é uma mudança ou duas, né, no máximo. Né? É um conjunto gigantesco de mudanças, talvez cada uma delas um pouco menores, certo? Quer dizer, mas um conjunto muito grande de mudanças em diferentes campos que vão interagindo uns com os outros, certo? Quer dizer, então, você tem, de um lado, uma máquina que foi feita para um setor, de repente um outro cara fala, pô, mas essa ideia é boa, cara. E se eu aperfeiçoar aqui, mudar o cano ali, fizer não sei o que aqui, vai ali. Né? Então, aqui vai ter, por exemplo, toda uma discussão de qual é o papel, por exemplo, dos cientistas nessas histórias, certo? Não, são técnicos, etc. Na verdade, tem de tudo, tem os dois, certo? Tem cientistas, sim, cientistas importantes que estão ali trabalhando, né? Tem industriais ricos que estão aqui no negócio, e você tem um artesão que fez a mudança no processo produtivo na casa dele, certo? Então, tem várias coisas. A gente pega esses nomes que a gente falou, eu não vou saber um por um, certo? Mas, né, o Bolton parecia um pouco mais abastado desde o início, certo? Quer dizer, cara de família nobre, normalmente ele é o terceiro, o quarto filho, né? O primeiro filho ele herda a propriedade, o segundo filho normalmente vai ser político, certo? O terceiro e o quarto, você vai fazer o quê, meu filho, certo? Quer dizer, então eles vão tentar a vida de negócios, muitos deles. Então, grandes comerciantes vão tentar algum sucesso, e então muitos deles são grandes empreendedores, que podem, às vezes, ou não, contar com o apoio da família, certo? No sentido de colocar grana em alguma tentativa de alguma maluquice do filhão ali, certo? Você vai lá e põe, certo? Quer dizer, e esse filho, certo? Ele pode ter se entrado em contato com um artesão da cidade, certo? Que é um enorme especialista na produção de determinada coisa, certo? E que conversa com o outro, falou, mas se a gente fizesse tais mudanças, a gente ganharia. Você poderia deixar de trabalhar 2 dias, ou você pode botar uma outra pessoa no teu lugar, que não tem a sua mesma habilidade, e passar a fazer outra coisa. Aí os dois se juntam e você tem uma inovação, certo? Então, eu não me lembro qual deles, se eu não me engano, uma das pessoas dos fusos, da parte de fiação. Era um artesão muito simples, certo? Não era um cara abastado, não, que trabalhou. Mas do outro lado, acho que o outro, que é o Arkwright, ele é um cara mais rico, certo? Quer dizer, esse cara rico, ele é um cientista? Muitas vezes não, certo? É um cara que está de olho em oportunidade de negócio, tem um pouco de capital para se manter, certo? E arriscar. Né? Esse é a parte talvez mais chave da Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial nos ensina alguma coisa, certo? Quer dizer, essa história da tentativa e do erro, certo? Quer dizer, a gente não tem, mas deveria ter um livro sobre todas as invenções que não deram certo na Revolução Industrial. Esse livro deve ser enorme, deve ser gigantesco, certo? Quer dizer, a gente só conhece as que mais ou menos deram certo. E, se você olhar, elas deram certo momentaneamente, né? Porque rapidamente elas são superadas por uma inovação.
né? Mas quantas máquinas a vapor devem ter explodido na cara das pessoas deve ser enorme, certo? Então, talvez o capital aqui não precisa ser um grande capital, isso a gente vai voltar a falar amanhã, certo? Quer dizer, mas o quanto você tem que investir, a Revolução Industrial precisa de grandes investimentos. Precisa de investimento, sim, mas talvez o dinheiro seja mais importante na manutenção das pessoas nesse processo de tentativa e erro, né? Porque quando você erra, você perde, certo? Quer dizer, né? E você tem que sustentar a tua família lá, né? Você tem que manter as coisas funcionando. Então, você ter um capital para te permitir se arriscar, certo? E se der errado, você não vai sucumbir completamente, certo? Mas e se der certo, você se alavanca, certo? Mais um capital nesse sentido, que hoje a gente chamaria de um capital de risco, né? Do que grandes volumes de investimento, porque eu tenho que criar grandes indústrias. As indústrias, efetivamente, são o final desse nossa história, certo? Onde eu ponho todas as máquinas juntos, etc. Eu tenho uma montagem de um grande parque industrial. Ali, talvez, eu precise de mais recursos para montar essa estrutura toda. Mas a máquina em si, essas descobertas, as revoluções em si, elas foram feitas por pessoas que tinham recursos, em geral, sim, certo? Quer dizer, associada com pessoas com uma capacidade científica ou pessoas com uma capacidade técnica, mais ricos, mais pobres, mas são grupos, certo, que tinham a capacidade não financeira, vamos dizer assim, de criar um foguete para ir para a Lua, certo? Mas a capacidade de passar 3, 4 anos tentando desenvolver uma inovação tecnológica que deram errado e, mesmo assim, manter a sua família, a família dos artesãos com quem estão trabalhando, funcionando, certo? Quer dizer, e na hora de que a coisa dá certo, ele vende, ou então ele incorpora aquilo no processo produtivo e passa a ganhar muito dinheiro. Então, talvez o volume do capital seja menor, certo? De investimento, mas a forma como o que você precisa é dissolver o risco, né? Ter uma possibilidade de compartilhar e dissolver o risco, né? Então, se você pegar por exemplo, a eletricidade vai aparecer depois, essa é uma outra característica importante, né? Então, mas os grandes teóricos do setor elétrico, né? Aqui eu estou com o Alexandre Volta, né? Que está mostrando aqui as baterias por Napoleão, né? Aqui eu tenho o Faraday e aqui eu tenho o Gauss, né? São todos cientistas, esses são claramente cientistas. E eles claramente inovaram nesse momento. Mas você tem que entender que nesse momento da inovação, 1805, 1810, 1820, eles continuaram enquanto cientistas, né, são respeitados muito até hoje, mas os projetos dessas pessoas ainda não têm uma aplicabilidade muito clara. A iluminação aqui ainda vai ser iluminação a gás, etc. etc. Então, são cientistas que estão procurando descobertas, etc. E estão inovando, estão conseguindo fazer novas descobertas importantes. Mas, por algum motivo, eu ainda não consegui achar aplicação prática, eu não consegui dar praticidade a esse tipo de aplicação, né? Mas essa aplicação vai ser dada, certo? Quer dizer, esses princípios todos do Volta, do Faraday, essas coisas todas vão dar, vamos dizer assim, 50 anos depois, tá certo? Na próxima leva aí, vamos dizer assim, de setores a serem modificados na área de energia, que é a eletricidade, né? Então, essas pessoas vão ser recuperadas um pouco mais para frente, quando eu conseguir, né? Você vai lá ter a briga do Thomas Edison com o Westinghouse, né? Na verdade, a briga desses dois, eles são gênios da ciência, talvez também sejam, talvez não podemos, né, dizer que não sejam pessoas não talentosas do ponto de vista científico. Mas eles estão muito mais preocupados com a questão da aplicabilidade. Tanto é que a briga deles, né, da corrente alternada versus a corrente constante, sabe como é que chama, é uma briga de aplicação de leis científicas, certo? Quer dizer, de como melhor gerir a transmissão da eletricidade, né? Então, quer dizer, não que os cientistas não tenham importância, certo? Mas o que, nessas mudanças todas, que é mais importante é a aplicação prática dessa história. E essa é uma característica importante da Revolução Industrial. Então, é isso que primeiro é uma mudança do ritmo de crescimento, certo? E esse processo de endogenização de um progresso técnico, certo? Que, nesse momento, ainda é um progresso técnico, vamos dizer assim, do ponto de vista de capital relativamente simples,
do ponto de vista científico, talvez ainda também relativamente simples, certo? Quer dizer, mas extremamente pragmático, né? E uma parte desse progresso técnico muito, um pouco mexido, certo? Por questões, no fundo, de oferta e demanda, certo? Quer dizer, as explicações que eu dei aqui foi, né, de encarecimento da lenha e dos custos de produção de ferro, né, que estavam inviabilizando a produção de ferro na Inglaterra, né, uma busca de um novo componente mais produtivo e mais barato, né, as dificuldades para obter esse componente, né, no tecido, certo? Uma oportunidade de negócio com tecido de algodão, né, uma ampliação da produção, uma dificuldade na produção dos fios, né? Aí você produz o fio, aí você começa a sobrar matéria-prima, você pode acelerar a produção dos tecidos. Então você tem um pouco esse ir e vir intersetorial, que é importante, né? Então esse progresso técnico não é um lugarzinho só, uma grande inovação, uma grande invenção. Isso que difere, talvez, certo? É um conjunto grande de vários setores se entrelaçando e fazendo mudanças técnicas que fica até, às vezes, de você difícil identificar qual é a principal mudança, né? É óbvio que essas mudanças todas te levam, então, a uma alteração do processo produtivo, certo? Quer dizer, esse processo produtivo a gente já chamou atenção, certo? Quer dizer, a Revolução Industrial está no meio dessa transformação aí. Nossa, que bacana essas coisas, né? Bonito isso. Essa girada toda aí. Da Revolução Industrial, fazendo essa mudança de uma economia mais agrária, certo? Dominada, então, por um artesanato mais simples e por uma economia principalmente agrícola, para uma economia, vamos dizer assim, que vai em direção à manufatura, à indústria, à fabricação mais mecanizada, em fábricas, onde a agricultura não deixa de ter sua importância, mas a participação dela no total começa a mudar, né? Então, aqui, qualitativamente, a Revolução Industrial, né, que está por trás do que a gente chama aí de uma economia moderna, como a gente já disse, essas inovações tecnológicas, elas têm algumas questões chaves, certo? Quer dizer, a primeira a gente já insistiu algumas vezes aqui, né, que é substituir a força humana, a força animal, por uma fonte inanimada, né, non-made ali, certo? Inanimada, né? Uma força motriz que não vem, vamos dizer assim, que não dependa da força humana ou da força animal, né? Que eu possa, vamos dizer assim, não só controlá-la melhor, certo? Como e aí tem um problema, né? No primeiro momento, você usa a força hidráulica e você tem um problema de controle da força hidráulica. Né? Você tem que ficar fazendo lá aquelas subidas e descidas com a água, para a água chegar mais rápida, menos rápida, etc. Que ainda, com certeza, é um problema de controlar a natureza, mas a partir do vapor você começa a controlar melhor essa força, né? Mas, basicamente, não depender da destreza, da força humana, da força animal, e nem da destreza, né? da capacidade, da habilidade humana, né? Então, o mais interessante dessas mudanças todas é que eu tenho a máquina a vapor, que substitui a força principalmente, mas eu tenho todos os mecanismos que estão naqueles teares, naquelas lançadeiras, naqueles fusos, aquelas máquinas todas, né? Que o que tem de importante no final é associar essas máquinas com a força a vapor, principalmente nesse período, depois com a eletricidade, etc. E antes de você, inclusive, colocar a força, já está, né, tentando fazer com que essas máquinas, né, certo, mudem os instrumentos, ou eles trabalhem os instrumentos que um artesão faz, ou seja, você pega uma máquina que tem uma série de ligações com, vamos dizer assim, a ferramenta principal do artesão, e essa ferramenta ela vai ser manuseada, vamos dizer assim, por um maquinário, certo? Onde a habilidade do artesão não é mais essencial nessa história, né? A máquina substitui esse movimento que o artesão faz, e, em tese, você ganha produtividade disso, né? Você ganha rapidez, você ganha, às vezes, precisão, etc. Não sei se vai ficar tão bonito quanto, tão bacana quanto, tá certo? Mas fica todos iguais, tá certo? Fica todos mais ou menos da mesma forma, tá certo? Com os mesmos custos, com os mesmos processos. Então, se não só tem a força, como
a transmissão, vamos dizer assim, que você usa até a ferramenta básica que vai fazer o corte, que vai fazer a tecelada, tá certo? Que vai fazer o fuso, tá certo? Do algodão, da lã, tá certo? Eu não preciso mais de uma pessoa que seja hábil naquele processo, né? O próprio maquinário resolve isso. Né? Então, estou transformando isso, essa é a grande consequência, que é muito bem clara nos textos do Marx, de transformar um trabalho que é feito artesanalmente, e o artesanal aqui é dependente da habilidade do artesão e da força do artesão, por uma máquina, ou um conjunto de máquinas que vão definir uma fábrica, certo? Quer dizer, aonde eu não dependo mais dessa habilidade do artesão e nem da força do artesão, eu substituo a habilidade do artesão por um conjunto mecânico, um conjunto mecânico naquela época, hoje talvez tenha um conjunto mais do que mecânico, certo? Mas tem toda a eletrônica, mas naquela época mecânico, que opera a ferramenta final, certo? E, portanto, eu não preciso mais da habilidade do trabalhador e nem da força dele, porque essa máquina, no fundo, é conduzida por uma força que não é a do homem. E o homem passa a ser um cara que vai, quase que passa a ser, assim, não totalmente desnecessário, certo? Mas vai diminuir muito a importância, a necessidade dessa pessoa. Certo? Então, eu posso, não preciso mais ter um artesão extremamente habilidoso para fazer determinada coisa, ou uma artesã, preciso de uma costureira muito hábil, ou de uma fiandeira muito hábil para fazer um determinado troço, certo? Quer dizer, posso ter uma máquina que faz aquilo perfeitamente. Né? E eu posso fazer isso em qualquer lugar também, né? Também não tenho mais grandes problemas. Então, se a gente quisesse juntar quais são os principais elementos da Revolução Industrial, estão aqui. Né? A substituição da habilidade humana por dispositivos mecânicos, a energia inanimada por força animal, por a entrada em cena dessa non-made, essa energia inanimada, em substituição assim, da energia animada, vamos dizer assim, pelos homens e pelos animais. Né? E alguns autores também vão associar principalmente essa questão da exploração do coque e das minas, etc., a melhoria muito nos métodos de exploração, de extração da matéria-prima da terra, dos rios, né? Tem questão do mercúrio, tem várias questões químicas aqui, incluídas aqui, que eu acabei não tocando muito no assunto. Né? E essas unidades produtivas, então, vão terminar na montagem, então, vamos fazer também uma reorganização do processo produtivo, certo? Se antes você dependia do artesão, da localização deles, você tentava até juntá-los em algum lugar, eles estavam muito no campo, né? Tem toda aquela transição do artesanato para o putting out system, etc. Aqui você vai em direção à montagem das fábricas, não é imediato, certo? Você tem um sistema de produção, né? A fábrica, um sistema de produção onde você coloca as máquinas para funcionar, certo? A partir de uma fonte de energia, certo? Esse é o sistema produtivo, certo? E esse sistema, então, é isso que faz levar os ganhos de produtividade smithiana até o limite, certo? Até o máximo possível, certo? Porque você intensifica a divisão do trabalho, que já vinha acontecendo, mas você racionaliza ela e submete essa divisão do trabalho ao ritmo da máquina, etc. Né? E o que uma parte da teoria marxista vai chamar muito a atenção, certo? É que o produtor do bem, certo? Ele quem produz o bem agora são os meios de produção, não é a pessoa. Certo? Quer dizer, um trabalhador, ele quase que você depende muito mais da máquina, do equipamento, do que o próprio trabalhador. Né? Se ele ainda é importante, certo? No sentido dele estar ali supervisionando, talvez dando o ritmo inicial da máquina, porque ele coloca as matérias-primas para a máquina trabalhar, e intervém para, enfim, tirar muitas vezes de uma máquina para outra, principalmente quando aqui você ainda não tem as linhas de produção completamente montadas, etc.
Mas eu, né, tirei, né, isso que os marxistas vão chamar muita atenção, eu separei, vamos dizer assim, o produtor dos seus meios de produção, né? Então, antigamente, o artesão, ele era o produtor e era dono dos meios de produção, né? E agora, certo, eu tenho um capitalista que tem as máquinas, tem, de alguma maneira, acesso à força motriz, e essa máquina e essa força motriz dão conta do processo produtivo em grande parte. E eu não dependo de contratar operários extremamente habilidosos, eu posso botar crianças, eu posso botar pessoas mais velhas, eu posso, enfim, contratar mão de obra não especializada, eu posso contratar, vamos dizer assim, qualquer um. Não preciso depender de um grupo de pessoas extremamente habilidosas, etc. Isso no limite, né, no extremo limite. Então, essas pessoas, elas perderam seu poder de venda da sua mão de obra. A sua mão de obra não tem mais especificidade para ela vender muito grande, de maneira muito forte, né? E aí que se estabelece o fato dos salários, vamos dizer assim, se tornar, apesar dos economistas clássicos chamar o salário dependente da produtividade, mas para os marxistas o salário está mais dependente, vamos dizer assim, dos meios mínimos de sobrevivência, né? O salário se equivale às condições mínimas de existência, quanto que a pessoa tem que ganhar para não morrer, do que ao argumento de produtividade. Então, tem uma separação aqui na visão da relação salarial entre os economistas neoclássicos, ou clássicos, e os economistas marxistas. Né? E é esse papel do trabalhador, esse salário, essa forma como está acontecendo, que define o que o Marx chama de capitalismo, que define aí o processo produtivo, é essa destituição do trabalhador dos seus meios de produção, da sua capacidade de interferir no processo produtivo, e de ter que se submeter a um pagamento, vamos dizer assim, onde ele não tem um grande poder de barganha, certo? E onde ele vai receber um salário que apenas o capitalista vai pagar ele no sentido de apenas ele poder ter capacidade de voltar no dia seguinte, certo? Quer dizer, não muito mais do que isso. E que se não fosse ele, pode ser outro. Então, aqui tem o lado já que algumas pessoas vão muito atrelar isso, e a gente encerra aqui, além, né, dessa mudança ela ser demoníaca, vamos dizer assim, uma destruição criativa, para usar os termos do Schumpeter de novo, certo? Né? Então, é óbvio que você tem aí um enorme conjunto de pessoas que não vai gostar nada disso, né? Quer dizer, eu não me lembro qual deles de novo que mas acho que é o Hargreaves, daquela máquina de fiação do Hargreaves, certo? Quer dizer, quando ele inventou aquela máquina de fiação, ele, com uma máquina daquela, ele estava substituindo o trabalho, ele precisava de uma pessoa no lugar de 10, né? De 10 pessoas. Né? Então, ele economizou um volume de trabalho muito grande, e essa mesma pessoa não precisava mais receber um valor muito grande, porque podia ser qualquer um, certo? Quer dizer, ou quase qualquer um. Certo? Então, não é à toa, por exemplo, que o movimento ludista em inglês foi para cima dele, certo? Ele tomou uma costa dos ludistas, certo? Quer dizer, foi destruído uma parte da fábrica, talvez não seja uma fábrica ali, do pequeno local onde ele tinha de trabalho, onde ele desenvolveu as inovações dele, certo? Quer dizer, e vários outros tiveram o mesmo problema, certo? Quer dizer, né? Então, não só eu tenho o crescimento, vamos dizer assim, de um movimento operário, vamos dizer assim, de trabalhadores e de uma parte da população que, de um lado, vamos dizer assim, está satisfeita, porque está empregada, porque tem um salário, porque tem acesso, talvez, a mais até... Mas não é um salário maravilhoso, certo? Quer dizer, com o tempo, vamos dizer assim, você vai estabelecendo aí um conflito entre esses trabalhadores assalariados e os proprietários, certo? Então, aos poucos, eu tenho a polarização, esse mundo aí do artesão, etc., sendo desfeito, né? E uma parte desses trabalhadores, vamos dizer assim, recebendo lá o seu salário, conseguindo ser empregado, uma parte grande não conseguindo emprego,
né? Então, por exemplo, as reformas que tem nos processos produtivos nas minas, você muitas vezes tem um desemprego muito grande em determinadas minas, ou as minas se encerram porque eu descobri um processo produtivo melhor no outro lugar, certo? Ou porque, vamos dizer assim, há uma nova forma de usar produtos químicos e eu economizo metade dos trabalhadores, né? E esse trabalhador, aquele cara que sabia muito bem como fazer a exploração de determinado tipo de equipamento, etc., não precisa, essa habilidade dessa pessoa não precisa mais ser levada em consideração. Então, talvez o proletariado mais lumpen, certo, tenha tido uma melhora nas suas condições de vida, certo? Mas eu tenho uma classe média aí que perdeu condições, certo? Quer dizer, então eu tenho muita gente reclamando desse lado. Né? Tem uma possibilidade de progresso, de conforto material que cresce, mas tem uma parte da sociedade, né, que talvez tenha perdido muito do seu domínio sobre o processo produtivo, sobre sua capacidade de fazer barganha na hora de estabelecer suas remunerações, né? Então eu tenho o aguçamento de uma certa clivagem entre o empregado e o empregador nessa história. E com o tempo isso vai crescer do lado dos empregadores, vamos dizer assim, esse uso, vamos dizer assim, de uma mão de obra, usa criança, usa pessoas pagando pouco, etc. E isso vai, né, reforçar não só esses movimentos ludistas, esses movimentos contrários, como vai acabar reforçando, vamos dizer assim, os movimentos de associação desses trabalhadores, tentando reivindicar que não se use criança, que não se use isso, que se trabalhe menos horas, e tentando, no início, compor, vamos dizer assim, na verdade, a primeira história desses movimentos de trabalhadores, movimentos, vamos chamar assim, de sindicais, não é tanto movimento político, né, sindical, tem lá, né, as tropas do Marx, o Marx tentando organizar, tem alguns movimentos importantes, né, a Revolução de 48, depois a Revolução de 71, tem vários movimentos fortes, né, mas uma boa parte, principalmente na Inglaterra, dos movimentos de associação desses trabalhadores, de concentração, de associação dessas classes, é de tentar se defender contra essa exploração exagerada, vamos dizer assim, e um ajudar o outro, certo? Um se ajudar quando toma problema, certo? Você vai lá, explora lá a mina, de repente aquela bomba de tirar água não dá certo, inunda toda a mina, certo? Você, né, morre afogado ali, e o que vai acontecer com a sua família, certo? Quer dizer, ninguém vai te acolher ali, certo? Então, os primeiros papéis desses sindicatos, dessas organizações coletivas, é um pouco acolher a família do trabalhador, o trabalhador que se machuca também, que é muito comum, né? Então eu tenho aqui essa polarização de um lado e a criação de determinados grupos que politicamente vão ser importantes de um lado. Agora, o que eu queria chamar a atenção é uma outra coisa, certo? Quer dizer, primeiro que essa polarização não é nova, né? Obviamente que existiam outros conflitos entre os servos e os trabalhadores, os proprietários, sempre existiu essa coisa, certo? Quer dizer, agora eu queria chamar a atenção de duas coisas, certo? A primeira, certo, quer dizer, é que também vai ter um grupo de, vamos chamar de capitalistas, talvez a palavra não seja essa, que não conseguiram ascender, certo? Então, essa revolução industrial, essas mudanças tecnológicas, tem muito erro. Tem muita gente que deu errado, que não deu certo, certo? Tem muita gente que faliu, certo? Ou que fez mudanças técnicas que não deram certo, ou aqueles que não fizeram as mudanças técnicas e foram feitos, que foram pegos pelo pessoal que fez a mudança técnica, certo? Quer dizer, então, eu tenho uma oportunidade de ascensão aí social, ou de uma parte desses burgueses que deram certo e vão ser grandes comerciantes, grandes industriais, grandes capitães de indústria, ou alguma coisa parecida com isso, mas eu tenho uma parte dessas classes, vamos dizer assim, que deram errado, né? Então, aquele terceiro filho, né? O primeiro filho continuou com a propriedade do pai ali, o segundo, vamos dizer assim, foi ser político, e o terceiro foi ganhar a opção, certo? Muitas vezes o terceiro decusou na água, certo? Quer dizer,
e aí foi pedir dinheiro lá para o pai ou para o irmão, muitas vezes consegue, ou então dilapida o patrimônio também do pai ou do irmão, né? E esse cara vai pedir apoio para o irmão que está na política, certo? E esse irmão que está na política, muito mais vezes, vai defender uma classe que não são os capitalistas que deram certo, mas os capitalistas que deram errado, certo? Quer dizer, né? Então, existem muitas vítimas ou sobreviventes, vamos dizer assim, dessa ascensão capitalista que também mudou um pouco os próprios capitalistas, certo? Quer dizer, a gente também conhece as histórias dos que se deram bem, certo? Das famílias que se deram bem, dos grandes grupos que se deram bem, certo? Mas já na Revolução Industrial, que é uma revolução mais tranquila do ponto de vista de estruturas de capital, etc., eu tenho os derrotados do próprio capitalismo, não os proletários, certo? Os próprios capitalistas. Aqui eu tenho oportunidades enormes de ascensão social, mas eu também tenho oportunidades de decréscimo social. Então, quando eu vou olhar a política da Inglaterra, certo? Quer dizer, não é só, né, a turma da esquerda ligada aos trabalhadores que são contra, que não sei o quê, e os liberais do meio do caminho. Eu tenho uma turma conservadora, certo, que está mais, talvez, à direita do que os liberais, certo? Quer dizer, que são aqueles que, na verdade, foram derrotados pela Revolução Industrial e eram pessoas abastadas, certo? Quer dizer, continuam dependentes de dinheiro meio que por conta de cargos políticos, muitos cargos nas colônias, etc. O cara vira general lá na África e aí sustenta a família que perdeu completamente as terras na Inglaterra, tentou se arriscar nessas atividades empresariais e deu errado, etc. Esse grupo vai formar, vamos dizer assim, a ala mais conservadora da política normalmente europeia, né? Que, vamos dizer assim, eu chamaria que você tem as tropas da Revolução pela esquerda, vamos dizer assim, que seriam mais as classes proletárias, reivindicando melhoria das condições de trabalho, das relações salariais, etc., que são levadas com o tempo a uma situação difícil, certo? E você tem as tropas da Revolução pela direita, não sei se esquerda e direita seria um bom nome, mas, enfim, eu acho que a imagem é relativamente clara para nós, certo? Quer dizer, que também estão pressionando o Estado, por exemplo, para não fazer certas aberturas, para não fazer certas concessões, ou fazer concessão para eles, que são a velha nobreza inglesa, ou que são os velhos capitães de alguma indústria que faliu porque o processo produtivo matou esses caras, né? Então, eu tenho um conjunto não pequeno de pessoas que está ascendendo, vamos dizer assim, ascendendo não, está caindo politicamente, certo? Mas que vai montar determinados conjuntos de pressão na sociedade, que no fundo são anti-revolução industrial, certo? Quer dizer, que são anti esses aparentes ganhos da Revolução Industrial, porque, de novo, talvez tanto os trabalhadores quanto essas pessoas, se você olhar na renda que essas pessoas têm, ou que esses grupos têm 50 anos depois da Revolução Industrial, eles estejam até melhores do que eles estavam antes, certo? Quer dizer, porque o crescimento da produção e da produtividade é muito grande. Mas, com certeza, relativamente às pessoas que mais ganharam durante a Revolução Industrial, esses dois grupos estão piores, estão em situação, vamos dizer assim, de piora, certo? Então, tem toda uma discussão de que, na Inglaterra, os trabalhadores ingleses até melhoraram, se você pegar a renda média dos trabalhadores ingleses, é bem verdade, certo? Mas o que aconteceu com a renda média da sociedade inglesa, certo? Quer dizer, ela cresceu? Pode ser, certo? Mas e a distribuição dela? Então, a distribuição pode ter piorado. Então, eu tenho pessoas insatisfeitas mesmo com uma condição melhor, certo? Porque tem gente com uma condição muito melhor. Como eu sempre digo, né, as pessoas não são Pareto ótimas, não são paretianas. Só os economistas são paretianos, certo? Quer dizer, não é, não importa, eu melhorei, certo? Eu tinha 10, agora eu tenho 11. Que diabo, meu vizinho tinha 100, agora ele tem 500 mil, certo? Ele tem 500 mil, eu tenho 11, certo? Mas você melhorou, você só tinha 10. Pareto ótimo uma ova, certo? Quer dizer, ele tem 500 mil, eu tenho 11, certo? Quer dizer, antes era melhor? Eu tinha 10 e ele tinha 100, certo? Era bem melhor, mas você tinha menos. Não importa, o que importa é a diferença, certo? O problema é a lei da inveja, certo? Quer dizer, não é a inveja, certo? Você olha para o teu vizinho, certo? Quer dizer, e você vê o cara com uma Ferrari vermelha, certo? E você lá tem o Fusquinha amarelo, o Brasília amarela no teu quintal, certo?
não vai ficar feliz, tá certo? Ah, mas você tinha um Fusquinha, agora você tem uma Brasília, você melhorou pra caramba, tá certo? Ah, melhorei, tá certo? Então, o meu sonho é ter um carro, tá certo? Quer dizer, né? Enquanto o outro ele vai, né? Vai comprar um jato para ir para a Lua, tá certo? Quer dizer, então, mesmo que eu tenha, a sociedade inglesa tenha melhorado, certo? Quer dizer, eu tenho os insatisfeitos, tá certo? Quer dizer, com essa melhora, né? E esses insatisfeitos, isso que eu quero chamar a atenção, a gente dá muita atenção a essas tropas à esquerda, vamos dizer assim, né? Esse movimento, essa perda de poder, principalmente na literatura mais marxista, tá certo? Né? Esse problema nas classes trabalhadoras, né? Essa exploração, esses bairros miseráveis onde eles vivem, as condições de vida, a exploração dos jovens, das crianças, enfim, os salários ruins, aquela coisa toda. Isso, acho que todo mundo conhece, isso está por trás de vários movimentos de esquerda do século XIX. Né? Por outro lado, isso que eu queria chamar a atenção, eu tenho um outro movimento, tenho um outro grupo de derrotados, né? Que está aparecendo nessa história, né? Que são os que também foram derrotados pela Revolução Industrial, pelo processo de modificação que se começa a se dar permanentemente pela Revolução Industrial. São vou chamar assim, certo? Os empresários que perderam a corrida, certo? Quer dizer, pode não ser os empresários, pode ser um antigo artesão que tinha uma boa posição, que tentou se tornar empresário e não conseguiu. Eu posso ter o nobre, tá certo? Que tentou se meter onde não devia, certo? Quer dizer, onde não sabia, certo? Olhando para o vizinho, mas o vizinho sabia, ou, o vizinho sabia. Não, na verdade, não é que o vizinho sabia melhor. Na verdade a mina de coque estava ali, certo? A jazida, sei lá. O local onde tinha o coque, onde tinha o mineral, estava na terra de um, não do outro. Aí deu sorte, às vezes, certo? Quer dizer, ou azar, certo? Então, da mesma maneira que a gente pode dizer que tem uma explicação genérica para sorte ou azar, às vezes tem essas coisas, só ver os filmes, certo? Que a gente vê muito essa ascensão da nobreza e da classe empresarial, mesmo já ligado ao comércio, ligado aos setores produtivos mais manufatureiros da Inglaterra, como essa Revolução Industrial não pegou todo mundo igual, não, certo? Quer dizer, aonde a gente conhece muito de novo a história dos vitoriosos, certo? A gente conhece muito a história de quem se deu bem lá, né? As famílias, os Bolton lá que a gente viu as grandes famílias que vão ser os grandes produtores têxteis ingleses, depois os grandes donos de estradas de ferro da Inglaterra, etc. Certo? Mas tem todos os que dançaram, certo? Todos os que tiveram problema. E isso vai explicar, talvez, uma parte grande da política inglesa. Né? Então, tem partidos, né, ligados aos trabalhistas, etc., que representam esse grupo de uma polarização que eu chamei esquerda. Certo? E eu tenho os grupos bem mais conservadores, certo? Que tem, inclusive, uma ideia de que o passado, bom, glorioso, é a época que a gente vivia ali como nos livros da Jane Austen, certo? Quer dizer, esses são, enfim, os derrotados que eu chamei as tropas da Revolução pela direita, certo? Quer dizer, porque existe aí um processo de concentração, de centralização do capital, que vai, inclusive, se ampliar ao longo. A gente vê história agora norte-americana, história alemã, isso é mais forte ainda, certo? Mas mesmo na Inglaterra, na Revolução Industrial, que é uma coisa menos um capitalismo mais concorrencial, mais leve, certo? Quer dizer, o volume de dinheiro importa, mas obviamente na expansão americana, na expansão alemã, o volume de dinheiro importa muito mais, certo? Quer dizer, mas eu tenho também o obsoletismo das empresas, eu tenho empresas que sucumbem, eu tenho empresários que perdem, eu tenho trabalhadores que ascendem porque viram empresários, eu tenho trabalhadores que viram operários sem função, etc., com grande problema. Né? Então é isso. Né? E só a última coisa, também tem uma ascensão de uma coisa importante aqui, que eu coloquei aqui, mas esqueci de dizer, né? Uma coisa que vai aparecer muito nessas sociedades com o tempo é o fenômeno, vamos dizer assim, da classe média, certo? Quer dizer, sempre existiu também um pouco, mas esse grupo, ao lado do proletariado fabril, certo? E da classe dos empresários e dos velhos nobres, etc., vai crescer, vamos dizer assim, o que a gente costumamos chamar de profissional liberal, certo? Quer dizer, de um lado são os médicos, do outro lado
são os professores, do outro lado são os servidores públicos, aqui também tem, você poderia colocar os pequenos comerciantes, talvez, no meio do caminho, etc. Mas um setor aí, vamos chamar, o pessoal pode colocar isso como setor terciário, o pessoal de serviços crescendo, né? Se olhar, falei de médicos, de professores, de comércio, né? Que acaba com um outro conjunto de pessoas, certo, que cresce e que politicamente também é importante, e às vezes a gente esquece desse grupo de pessoas, certo? Esse tipo de pessoas são justamente as pessoas, por exemplo, esses caras odeiam coisas como inflação, certo? Quer dizer, esses caras, tá certo, não gostam muito de mudanças, tá certo? Eles têm medo, né? Talvez menos mais o pequeno comerciante, etc. Então, muitas vezes são grupos conservadores também, certo, politicamente, né? Mas a gente, com o tempo, vamos falando mais disso. Eu só queria chamar a atenção dessas coisas em toda a Revolução Industrial, e aí amanhã a gente entra em mais detalhes sobre isso. É isso. Não sei se vocês têm questões aí sobre a aula. Se vocês têm alguma pergunta, vou até desligar aqui a gravação.